Bem-vindos de volta à disciplina de técnicas cromatográficas. E na aula de hoje nós vamos falar das técnicas hifenadas, como se chama, né, da cromatografia líquida com espectrometria de massas. Então esse acoplamento ele se dá no sentido de que a gente possa usar a espectrometria de massas para analisar o eluente da coluna cromatográfica. Então, só relembrando, nós classificamos a cromatografia de acordo com a técnica, com a fase móvel, com a fase estacionária e com o tipo. E a cromatografia líquida, então, a gente tem a líquido-líquido, a líquido-sólido e a líquido-fase ligada, com seus diferentes tipos aí de acordo com essas fases móveis ou estacionárias. Então, a cromatografia líquida, ela tem como principal característica essa questão de que o eluente, né, dessa coluna é um líquido. Então a gente bombeia os solventes, ele leva a amostra para dentro da coluna, ali acontece a separação cromatográfica e eu chego a um detector. Esse detector eu tenho vários tipos possíveis, mas a gente pode, em vez de ter um detector dentro desse cromatógrafo ou em sequência, né, caso o meu detector não seja destrutivo, não use uma técnica que destrói a molécula, eu posso acoplar isso, né, para depois da saída do detector. Mas em geral o que a gente faz é substituir o detector por um espectrômetro de massas. E aí a primeira questão com relação à espectrometria de massas é que ela é desejável devido à sua detecção universal e também seletiva, então ela pode encontrar qualquer substância ou apenas aquela que você tem interesse. Você pode configurar o equipamento para uma coisa ou outra, e ela também pode ser utilizada para determinação quantitativa, mesmo no nível de traço. Então, a gente tanto pode usar para análise qualitativa quanto quantitativa, isso também depende dessa configuração que a gente faz na detecção. Se eu faço o espectro de cada um dos picos, isso acaba diminuindo a minha habilidade de quantificar. Se eu seleciono alguns fragmentos para acompanhar, eu posso, a partir disso, quantificar com melhor exatidão, precisão e com um bom limite de detecção o analito lá que é meu interesse. Então, é possível, né, organizar a nossa análise para que ela possa responder uma coisa ou outra. E aí, obviamente, eu tenho vários parâmetros que devem ser ajustados para que a gente possa ter uma resposta adequada. Então a gente precisa ajustar esses parâmetros para que o padrão de fragmentação possa ser comparável com bibliotecas ou com padrões que já tenham sido analisados. Uma questão importante quando a gente vai acoplar a espectrometria de massas na cromatografia líquida é o processo de ionização. Eu preciso entender como funciona esse processo de ionização para garantir que ele atenda, né, as necessidades do espectrômetro de massas. Então, eu só vou ter uma resposta no espectrômetro de massas se eu tiver um íon, né, um fragmento carregado eletricamente. Então, eu preciso transformar a minha molécula, que está sendo conduzida pelo eluente, em um íon. Às vezes ela já vem ionizada dependendo do pH do meio, aquela história de conhecer o pKa do teu composto. Depois esses íons são separados, e a separação acontece por uma relação massa-carga. Então eu tenho a força da gravidade, que desacelera, digamos assim, a propagação desse íon dentro da câmara do espectrômetro de massas, mas eu tenho a carga e, portanto, com a diferença de potencial que é aplicado nesse equipamento, essa carga do meu íon, ela vai propulsionar, né, ela vai fazer uma propulsão desse íon na direção do detector. Então eu tenho uma força que conduz ela na direção do detector e uma força que retarda, que é a ação da gravidade. Então quanto maior for esse íon, mais ele vai sendo retardado. Quanto mais cargas ele tiver, mais ele vai sendo acelerado. E isso faz a separação dos íons dentro do espectrômetro de massas. E finalmente ele precisa ser detectado e esse sinal precisa ser tratado. Então a amostra ela é introduzida dentro do espectrômetro, aí acontece a formação dos íons e ele vai para dentro do analisador de massas, onde essas diferentes massas, cargas, né, essas partículas com diferentes relações massa-carga são separadas e finalmente chegam no detector e os dados são processados. Todo esse sistema funciona com vácuo.
Importante que a gente entenda essa necessidade de que haja vácuo. Então, quais são as informações que a gente vai obter pela espectrometria de massas? Essa separação de íons pela razão massa-carga. Então, se uma partícula chega no detector, significa que ele tem aquela proporção massa-carga. Ou seja, duas partículas diferentes podem chegar ao mesmo tempo no detector, desde que eles tenham a mesma massa e a mesma relação massa-carga, né? Por exemplo, um íon que tenha massa 1, né? Uma unidade de massa atômica, por exemplo, e carga 1, ele pode chegar junto com um íon que tem massa 2 e carga 2. Então a relação massa-carga é a resposta que nós vamos obter no espectrômetro de massa. No caso da cromatografia líquida, o que a gente geralmente obtém é o que a gente chama de íon molecular, ou seja, eu tinha a minha molécula e ela foi transformada num íon, sem se quebrar. Isso é o mais comum na cromatografia líquida, porque eu não tenho facilmente, né, a possibilidade de partir essa molécula em vários pedaços. Então, de modo geral, a resposta principal que eu vou obter aqui é do íon molecular. Então eu sei que transformando aquilo de volta para a molécula, né, eu sei qual é a massa da molécula, eu sei qual é a massa daquele íon molecular, e isso vai me dar informação relativa à minha molécula. Se eu tenho a possibilidade de fragmentar isso em mais pedaços, que acontece quando a gente tem o chamado massas-massas, né, que são sistemas de quadrupolo, que eu já vou explicar mais para frente. Então, nesse caso, eu tenho aí a possibilidade de fragmentar o meu íon molecular em pedaços menores, e aquele íon principal, aquele que é o maior, a gente chama de íon base. A partir daí, aquela quantidade, né, aquele tamanho dele vai ser considerado 100%, e os outros picos são relativos a esse íon base. Portanto, quando eu sei esse padrão de fragmentação, eu tenho uma biblioteca com vários padrões que foram analisados naquelas mesmas condições que foram configuradas no equipamento. Então eu tenho um padrão de fragmentação, eu sei a proporção com que os fragmentos daquela molécula se apresentam nesse fragmentograma. Sendo assim, eu consigo, com bastante confiança, né, dizer que aquele analito, aquela substância que está sendo analisada, ela realmente é o padrão que eu comparei. Então é como se fosse um exame de DNA. Eu tenho um padrão de comparação e isso me dá um percentual de confiança quando eu faço essa comparação. Várias informações podem ajudar nisso, por exemplo, a razão isotópica. Imaginemos que a minha molécula tem bromo. O bromo ele tem basicamente dois isótopos principais, em que um isótopo, que é o isótopo 79, tem 50,7% aproximadamente em relação ao bromo 81, que tem 49,3% de contribuição. Então significa que para qualquer molécula que tenha bromo, 50,7% dessas moléculas terão na sua constituição o bromo 79 e 49,3% dessas moléculas terão o bromo 81. Então, obrigatoriamente, se eu tenho uma molécula contendo bromo, vai ter dois picos bem próximos, né, onde a relação de massa deles é essa relação de duas unidades. Então, se eu mantenho essa proporção, se eu tenho dois picos com massas de diferença de duas unidades na proporção de 50,7% para 49,3%, eu sei que essa molécula tem bromo. Então, se o meu padrão tem bromo também, isso já vai me dando indícios de que aquela molécula é realmente a que eu estou procurando. Então, na verdade, a gente vai atrás, né, nós vamos investigar essas características desse padrão de fragmentação para reconstruir a nossa molécula e garantir que realmente é a molécula que nós estávamos procurando. Então, o fragmentograma, né, como eu falei, ele tem essa cara, onde, por exemplo, aqui na massa 91 eu tenho o meu pico base, e depois eu tenho outros picos, que aí eu vou fazer a relação, eu vou dar a proporcionalidade desses picos em relação ao pico base, desculpe. Então, sempre que eu tiver naquele tempo de retenção um pico com um fragmentograma com essa característica, eu digo que a minha molécula é essa mesmo. Então existem também sistemas cromatográficos que a gente usa para essa confirmação de identidade. De modo geral, esse fragmentograma é comparado pela biblioteca
e é confirmada a identidade, e esse equipamento te diz com que percentual de confiança, né, você pode dizer que as duas moléculas são a mesma. Bom, então a questão da compatibilização da cromatografia líquida com a espectrometria de massas é que é a parte não simples. Levou um tempo para que se melhorasse essa interface, e isso se dá principalmente porque na cromatografia líquida a gente está trabalhando com líquido, enquanto que a espectrometria de massas trabalha com vácuo. No caso da cromatografia líquida, nós trabalhamos em temperaturas em torno de 25 a 50 graus Celsius, enquanto que na espectrometria de massas a temperatura varia entre 200 e 300 graus Celsius. Então eu preciso rapidamente eliminar todo o líquido e aumentar a temperatura o mais rápido possível para evitar a formação de bolhas, a presença de uma pressão positiva, enfim. Então, não há limitação de massa molecular na cromatografia líquida, enquanto na espectrometria de massa se trabalha em torno de 4.000 Dalton para sistemas com quadrupolo. O uso de tampões inorgânicos é extremamente incentivado, no caso da cromatografia líquida. É claro que se a sua coluna é uma coluna mais apolar, como é a C18, existe o risco dos tampões inorgânicos precipitarem dentro dessa coluna e te causarem problema. Então, nem sempre é recomendado, depende muito da tua coluna, mas é possível. Enquanto que na espectrometria de massas, a gente tem a exigência de tampões voláteis, porque eles precisam volatilizar rapidamente para nós não termos problema nessa interface. O fluxo também na cromatografia líquida é de 1 ml por minuto de fluxo líquido. Quando isso é vaporizado, a gente vai ter o correspondente aí algo em torno de 500 ml por minuto no gás. Enquanto que o espectrômetro de massas aceita aí um fluxo de 10 ml por minuto. Lembrando que a gente precisa manter a condição de vácuo nesse espectrômetro de massa. Então, foi preciso pensar em sistemas de interface que permitisse essa interface e a passagem da fase no estado líquido para o estado de vapor rapidamente e aumentando aí também a sua temperatura. Então, as interfaces que nós utilizamos, as mais conhecidas, são a eletrospray, que é um spray de elétrons mesmo, a ionização química em pressão atmosférica, a termospray ou spray térmico, o bombardeamento de átomos pesados ou o feixe de partículas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que a gente possa entender as diferenças. Então, a ionização em eletrospray, ou spray de elétrons, ela acontece de forma parecida com a ionização química a pressão atmosférica, mas elas têm vantagens e desvantagens, mas elas não são exatamente a mesma coisa. As vantagens dessas duas técnicas é que elas dão informação sobre a massa molecular, porque ela vai me dar o íon molecular. Ela tem uma boa sensibilidade nessa obtenção dessas massas moleculares. Ela é compatível com moléculas voláteis, não voláteis, polares e apolares. E ela é excelente para a confirmação de vários compostos conhecidos, já que ela me dá o íon molecular. A desvantagem é que ela não me dá um padrão de fragmentação e eu não consigo buscar moléculas desconhecidas. Então a ideia do eletrospray é que a minha ionização ela acontece exatamente como um spray, como a gente vê nessa figura, Então eu tenho o eluente da coluna nesse capilar, eu tenho um gás nebulizante e acontece aí num determinado orifício, eu tenho o choque, a colisão desse spray de elétrons com esse eluente dessa coluna. Então essa colisão desses elétrons com esse eluente promove a formação de íons, e esses íons então são atraídos para esse orifício. Aí eu tenho a aplicação de um potencial nesse orifício, e isso então acelera esses íons para dentro desse sistema, onde eu tenho o vácuo e eu tenho os quadrupolos. E aí esses quadrupolos, eles formam, eu tenho aí a aplicação de uma radiofrequência. Então nesses quadrupolos se cria um campo magnético, e esse campo magnético então acelera os elétrons na direção do detector. Se eu tenho conjuntos de quadrupolos, nesse caso aqui eu tenho 3 conjuntos de quadrupolo, como tem nessa figura,
a gente vê que no conjunto do meio eu tenho uma célula de colisão, ou seja, eu consigo dar mais informações se eu tiver a aplicação aqui de um outro spray, a colisão com esses elétrons que acontece aqui dentro, pode fragmentar o meu íon, e aí sim eu tenho um padrão de fragmentação que depois vai me dar informações melhores a respeito da identidade desse composto. Então, embora a ionização inicial ela não me permita fazer esse padrão de fragmentação, dentro do quadrupolo, do cromatógrafo, se eu tenho conjuntos de quadrupolo, isso pode ser feito a posteriori e eu tenho a fragmentação acontecendo aí dentro desse espectrômetro, levando então esses fragmentos por diferença de potencial até o detector. Então o eluente ele é nebulizado, quando ele chega da coluna, se transfere esses íons sob alto potencial entre o capilar e esse cone, que é como se fosse um disco ali, e os íons vão surgir pela complexação dessa molécula neutra ou carregada eletricamente com íons que estão presentes na solução. Então as vazões elas têm que variar entre 0,05 a 0,4 ml por minuto. Significa que nós temos que trabalhar com colunas bem menores, e aí a ultracromatografia líquida é bastante desejável, porque eu tenho uma cromatografia que trabalha com volumes menores e uma coluna menor, com partículas menores, então eu garanto uma boa separação cromatográfica na ultracromatografia e garanto vazões aí compatíveis com o uso do espectrômetro de massas. Qual é a desvantagem? A fragmentação não é exatamente característica, aquilo que eu falei, Eu não vou ionizar compostos que são apolares, então um composto que não tenha nenhuma polaridade, ele não vai ser ionizado, porque ele não vai formar aquele complexo com um cátion, um ânion qualquer, e a gente pode ter aí problemas para acoplamento, As vazões têm que ser compatíveis, a fase móvel tem que ter uma fossiônica menor, quanto maior for a fossiônica, isso é mais complicado para fazer a interface. É preciso que exista essa presença de íons, senão a espectrometria de massas com esse eletrospray não vai dar nenhum resultado. E uma fase com mais solvente orgânico vai favorecer, porque isso dá uma baixa tensão superficial, isso favorece a volatilização na interface. Então eu preciso ter uma fase que não seja preferencialmente aquosa ou bastante polar. Melhor que a fase seja mais apolar. As moléculas, preferencialmente mais polares, porque as apolares podem não ionizar, e a fase móvel o mais apolar possível, para facilitar essa ionização. Então o que acontece é que eu tenho, na hora dessa formação do íon molecular, eu posso ter a minha molécula mais um H+, eu posso ter uma molécula mais amônio, eu posso ter molécula mais sódio, eu posso ter a molécula mais potássio, e também posso ter a forma aniônica, eu posso ter a molécula mais um bicarbonato, a molécula mais um acetato, e assim por diante, formiato, e assim por diante. Então, isso depende de como eu ajusto o pH da minha fase móvel. Se o meu tampão é um tampão que é um sal de amônio, por exemplo, dependendo do pH, então a minha molécula vai sair complexando esse amônio, ou sendo complexada por esse amônio, formando esse íon. Se o pH é diferente, eu tenho formiato, eu tenho carbonato, eu tenho bicarbonato, eu tenho acetato. Então, dependendo de qual é o tampão do meio, qual o pH que nós estamos trabalhando, nós podemos ter a formação de íons positivos ou negativos e essa complexação acontecendo com uns íons ou outros. Então eu tenho que adicionar a massa desse íon na massa da minha molécula para ver esse pico saindo lá. A ionização química à pressão atmosférica ela acontece de forma parecida, mas o que eu tenho aqui é que existe uma formação nessa interface de uma estrutura mais complexa. Nesse caso, o gás de arraste ele é ionizado, então eu tenho aqui o nitrogênio, esse gás é inserido ali na interface.
ele sofre o bombardeamento de elétrons, é ionizado, e ao se ionizar, ele transfere essa carga para a molécula de água. A molécula de água com essa carga, né, adicionando essa carga, forma radicais livres e íons. E essa propagação dessa carga, né, faz com que uma série de moléculas de água formem uma cápsula. Elas vão encapsular esse íon hidroxônio. E é essa estrutura que cria um ambiente capaz de transferir essa carga para a minha molécula. Então, no momento em que a minha molécula, que está saindo da coluna, encontra esse complexo, né, que é encapsulado aí pelas moléculas de água, existe a transferência de carga e a molécula, então, recebe um H+, e as moléculas de água, então, seguem o percurso delas. Então, essa nova molécula, agora que eu formei, esse íon molecular, né, ele é, de novo, acelerado na direção do cone e entra no sistema cromatográfico. Uma vez que essa molécula também está sujeita a receber os elétrons, ela também pode absorver esse elétron, né, ficar negativa, formar aí um ânion, na verdade com excesso de elétrons, e isso pode fazer com que a minha molécula se ligue a uma outra molécula presente no meio. Pode ser, por exemplo, um acetato, um formiato, alguma coisa assim. Então eu formo radicais livres também dessa minha molécula, e por fim eu tenho a formação, né, de ânions de uma outra molécula por essa transferência de carga negativa. Então, como eu falei, dependendo do pH do meio, eu posso ter a formação de cátions ou a formação de ânions, e também dependendo da composição da minha fase móvel. Bom, o eluente, então, ele vem da coluna, é nebulizado ele é nebulizado e entra em choque com esses elétrons, né, e recebem, então, essa carga elétrica. De modo geral, os compostos orgânicos voláteis são ionizados, essa é a grande vantagem aqui, né, o eletrospray não fazia isso. Essa nova forma de ionização permite a ionização dos compostos orgânicos voláteis, e ela utiliza fluxos mais convencionais da cromatografia líquida. Essa é uma boa vantagem, ela vai trabalhar entre 0,5 a 2 ml por minuto. A desvantagem é que eu não tenho a fragmentação característica, como eu disse, né, que o que sai é o íon molecular, e uma baixa ionização de compostos que sejam bastante apolares. Ela ioniza, mas numa proporção relativamente pequena quando comparado a compostos mais polares. E acontece aí uma dissociação que pode ser ativada por colisão. Então, compostos que sejam capazes de se dissociar podem formar essa dissociação no momento dessa colisão e a gente encontrar essa informação adicional lá no fragmentograma. Então, as principais diferenças, né, é que no eletrospray a voltagem aplicada é na ponta do spray, enquanto que na ionização química essa voltagem é aplicada numa agulha que fica na saída do spray. Então eu tenho uma pontinha metálica onde eu aplico essa voltagem. Esse nebulizador ele é aquecido e ele tem um sistema pneumático para acompanhar, né? Então, a descarga que acontece na coroa, ela ioniza as moléculas do solvente, e esses íons formados aí ionizam o analito por transferência de prótons. Então, a gente vai ter realmente uma reação química acontecendo, né? Transferindo carga ou transferindo pedaços, né? Íons para a minha molécula, que é o analito. Após a ionização, então, isso vai entrar no quadrupolo. Ou seja, eu tenho barras horizontais, equidistantes entre si, duas delas ligadas num polo positivo, duas delas ligadas num polo negativo, e isso forma, então, uma cama, digamos assim, magnética, que vai conduzir os íons até o detector. Se eu tenho apenas um quadrupolo, essa informação vai ser, como eu disse, do íon molecular. Se eu tenho quadrupolos em sequência, nesse quadrupolo do meio eu consigo fazer uma nova fragmentação. Eu faço um novo
uma nova colisão com elétrons, isso fragmenta o meu íon, o íon molecular, e é preciso agora de um novo quadrupolo para fazer a separação desses íons que foram gerados dentro do segundo quadrupolo. Então essa é a que a gente chama massas-massas, né? Cromatografia líquida, massas-massas. Porque eu faço uma primeira ionização, passa por um primeiro quadrupolo para fazer a separação desses íons, depois eu tenho uma nova fragmentação e depois eu tenho a separação desses fragmentos. E isso finalmente chega no detector. Então essa é também chamada tandem. Bom, os detectores, eles são dispositivos que eles têm uma diferença de potencial, se aplica aí uma voltagem, isso atrai os íons, e esses íons, ao colidirem com essa superfície, eles deslocam elétrons, essa colisão acontece, esse material ele é um material semicondutor que permite a retirada de elétrons, e esses elétrons então são atraídos para dentro de uma eletromultiplicadora. Hoje em dia, principalmente eletromultiplicadora, né, já se utilizou outras estruturas como fotomultiplicadoras e tudo, mas hoje em dia principalmente eletromultiplicadoras, e esse sinal então é ampliado porque os elétrons colidem na superfície desse cone e aí eles arrancam mais elétrons, então eu tenho um sinal maior que vai colidir com a parede oposta desse cone, arrancando mais elétrons que são de novo, né, lançados contra a parede oposta. E assim, cada vez que eles colidem com a parede, o sinal é aumentado, sendo medido no final do cone. Então isso aumenta o sinal. Então, diferentes compostos com diferentes classes químicas têm sido trabalhados com essas técnicas cromatográficas acopladas à espectrometria de massas. Então a gente consegue, né, trabalhar com diferentes amostras e diferentes analitos, obviamente tomando sempre aquele cuidado de analisar quais são as exigências do sistema cromatográfico e do espectrômetro de massas. Só para a gente ter uma ideia, né, o cromatograma ele sai, na verdade, de forma separada, se a gente vai fazer a quantificação, porque aí eu coloco fragmentos de monitoramento. Então, quando aquele fragmento passa no detector, ele forma um cromatograma praticamente separado dos demais. A gente pode ver isso como um único cromatograma, em que cada pico desse aparece com uma cor, ou nós podemos ver realmente assim, como cromatogramas separados, embora isso seja uma única injeção, uma única corrida cromatográfica. Só para dar um outro exemplo, né, de diferentes fármacos, a gente vai ter aqui na extrema direita os fragmentogramas de cada um desses picos mostrados nos cromatogramas. Aqui análise de drogas ilegais, por exemplo, em efluentes aquosos, né, em esgoto. Análise de filtros solares e outros produtos de cuidado pessoal, enfim. Então, a cada dia, novos poluentes são produzidos e são descartados deliberadamente ou após o seu uso, né, e chegam ao ambiente. Então nós precisamos realmente ampliar a nossa habilidade de detectar esses compostos, inclusive misturados. Né, no ambiente eles vão estar todos juntos e existe uma grande interação aí desconhecida, né, entre eles, e a gente precisa então adaptar os nossos métodos analíticos para que a gente possa enxergar cada um deles ou todos eles ainda aqui dentro de uma mesma mistura. Por isso, acoplar a cromatografia com a espectrometria de massas dá bastante resposta a essas novas exigências. Lembrando que, como todo método, ela não é 100% garantida. O uso de padrões, o uso de técnicas que comparem essas substâncias é extremamente exigido, mas a gente não consegue chegar a 100% de certeza, embora se chegue numa certeza muito próxima desse 100%. Bom, sigam os estudos e dúvidas, coloquem ali no ambiente virtual de aprendizagem.